Jó. Um nome que atravessa os séculos carregando um peso de dor e glória. Um homem que viveu a fidelidade em meio ao caos, que foi provado no limite da existência e ainda assim permaneceu de pé. Mas o que poucos percebem é que existe um segredo escondido na história de Jó. Um mistério espiritual que todo cristão precisa compreender. Porque Jó não é apenas um exemplo de paciência, ele é uma revelação do coração de Deus diante da dor humana. E quando você entender esse segredo, sua visão sobre sofrimento, fé e propósito nunca mais será a mesma. A Bíblia apresenta Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era perfeito, mas era fiel. E o texto nos mostra que Deus tinha prazer em Jó. A própria história começa no céu, não na terra. Satanás se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Essa é uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. O próprio Deus exalta um homem diante dos céus, chamando-o de meu servo. Mas o inimigo, como sempre, acusa. Porventura teme Jó a Deus de balde? Não o cercaste de bens e proteção? Toca em tudo o que ele tem e verás se não blasfema contra ti. E então, algo inacreditável acontece. Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó possui, mas não em sua vida. E em um único dia, Jó perde seus bens, seus servos e até seus filhos. A tragédia cai sobre ele como uma tempestade. A casa desaba, o vento sopra, e o homem mais próspero do Oriente se torna o mais quebrado dos homens. Mas é aqui que começa o segredo de Jó. Porque em vez de amaldiçoar, ele se prostra e adora. E diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdadeira força de Jó não estava em sua prosperidade, mas em sua rendição. O segredo dele não era a riqueza, mas o coração. Jó sabia algo que muitos de nós esquecemos. Tudo o que temos pertence a Deus. Quando a dor chega, ela não tem poder para arrancar o que é eterno. E é isso que o inferno não consegue compreender. Que há homens e mulheres na terra que amam a Deus não pelos benefícios, mas por quem Ele é. Mas a história não para aí. Satanás volta a desafiar Deus, dizendo que Jó só suportou porque sua saúde ainda estava intacta. E o Senhor, em sua soberania, permite que o inimigo toque em seu corpo, mas não em sua alma. Jó é ferido com chagas terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele se senta sobre cinzas, raspa as feridas com cacos de telha e chora em silêncio. Até sua esposa, dominada pelo desespero, lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele responde: falas como uma louca. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Esse é o segredo que muitos ignoram. Jó não baseava sua fé nas circunstâncias. Ele sabia que Deus é bom mesmo quando a vida não é. E é essa consciência que separa os verdadeiros filhos da fé dos que apenas buscam milagres. Porque adorar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é continuar de joelhos quando o chão desaparece. Jó foi provado para revelar que o amor genuíno por Deus não depende de conforto, mas de convicção. O livro de Jó nos confronta com uma verdade dura. Deus não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu presença em meio à dor. O sofrimento de Jó não foi punição, foi permissão. Uma permissão divina que expôs a pureza de um coração fiel. E talvez o segredo de Jó esteja justamente nisso, em compreender que o sofrimento não é ausência de Deus, mas uma oportunidade para provar que o amor por ele é real. Jó havia perdido tudo: suas riquezas, sua saúde, seus filhos. O homem que antes era admirado agora se tornara um símbolo de desgraça. E como se a dor física e emocional não bastasse, vieram também as vozes humanas, seus amigos, que ao invés de consolar, o acusaram. 3 homens vieram até ele, supostamente para confortá-lo, mas acabaram sendo instrumentos de opressão espiritual. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era consequência do pecado, que toda dor é castigo e que toda perda é prova da ira divina. Mas Jó sabia que, embora não compreendesse tudo o que estava acontecendo, ele não havia se afastado do Senhor.
E é aqui que o segredo começa a se revelar mais claramente. O segredo de Jó é a fidelidade em meio à incompreensão. Ele não tinha respostas, mas tinha fé. Ele não entendia o motivo, mas conhecia o caráter de Deus. Em meio a questionamentos, Jó não blasfema. Ele fala com dor, sim. Reclama, sim. Chora, sim. Mas nunca abandona a sua fé. E essa é uma das maiores lições espirituais que um cristão pode aprender. Fé verdadeira não é ausência de dor, é permanência mesmo ferido. Jó não era um robô espiritual, ele era humano. Mas sua fé o manteve de pé quando tudo mais desabou. Os discursos de seus amigos revelam algo ainda mais profundo: a limitação humana em compreender os caminhos de Deus. Todos tentam explicar o inexplicável, racionalizar o sofrimento, medir a justiça divina com a régua da lógica humana. Mas o plano de Deus é maior. O que acontecia na terra era apenas reflexo de algo que havia começado no céu. Jó não sabia, mas sua vida estava sendo palco de uma batalha espiritual entre o Criador e o acusador. Deus não precisava provar nada a Satanás, mas decidiu provar algo ao mundo: que ainda existem servos que permanecem fiéis mesmo sem recompensa. E é justamente isso que o inferno odeia, quando o cristão continua adorando em meio à dor. Quando o inimigo esperava ver Jó desistir, ele o viu orando. Quando esperava ouvir blasfêmias, ouviu adoração. Quando esperava destruição, viu fé. O segredo de Jó é que ele não amava a Deus por interesse, mas por relacionamento. Ele não o servia pelo que tinha, mas pelo que Deus era. E isso revela a essência do verdadeiro cristianismo. Quantas vezes olhamos para o sofrimento como algo injusto, sem entender que Deus está nos lapidando? Jó foi provado não para ser destruído, mas para ser revelado. A dor não veio para afastá-lo, mas para expor o ouro que havia em seu interior. A Bíblia diz que Deus conhece o caminho de cada um, e quando ele prova o justo, é porque deseja que algo puro seja manifesto. Jó mesmo declarou: mas ele sabe o caminho por onde ando. Provando-me, sairei como o ouro. Jó 23:10. Essa é a essência do seu segredo. Ele entendeu que Deus não o havia abandonado, mas o estava refinando. E essa revelação é poderosa. Porque quando você é provado, o inimigo pensa que está te destruindo, mas Deus está apenas te moldando. O fogo que Satanás acendeu para consumir Jó foi o mesmo fogo que Deus usou para purificá-lo. E quando o propósito de Deus é maior, nem o inferno consegue impedir. Os amigos de Jó representam a religião sem revelação. Pessoas que conhecem versículos, mas não conhecem o coração de Deus. Eles falavam de justiça, mas sem compaixão. E no fim, o próprio Deus os repreende, dizendo que Jó havia falado corretamente sobre ele. Deus não apenas justificou Jó, mas o exaltou diante daqueles que o julgaram. Isso mostra que o sofrimento de um justo não é vergonha, é investimento divino. O segredo de Jó é que ele não deixou o sofrimento definir a sua fé. Ele não adorava um Deus de circunstâncias, mas um Deus eterno. E quando o silêncio de Deus parecia ensurdecedor, Jó continuava confiando. Porque a fé que agrada a Deus é aquela que permanece mesmo quando o céu parece fechado. E aqui está a verdade que transforma. Deus não explicou a Jó o porquê de sua dor. Ele apenas se revelou a ele. Às vezes, Deus não nos dá respostas. Ele nos dá presença. E é nessa presença que o coração encontra paz. O segredo de Jó não era entender, era confiar. Depois de todo o sofrimento, silêncio e espera, algo extraordinário acontece. Deus rompe o silêncio. No meio da tempestade, o Senhor fala com Jó. E quando Deus fala, não traz explicações, traz revelação. Ele não responde às perguntas de Jó com lógica humana, mas com a grandiosidade da sua presença. Deus o questiona: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Jó 38:4. É como se o próprio Criador estivesse dizendo: Jó, você não precisa entender tudo. Apenas confie em quem eu sou. Essa é a virada espiritual da história. Porque quando Deus fala, a dor não desaparece de imediato, mas o coração entende o sentido da provação. Jó percebe que nunca foi esquecido.
O mesmo Deus que parecia ausente estava, o tempo todo, conduzindo cada detalhe. O segredo de Jó está justamente aqui. Deus não explicou o sofrimento, ele se revelou em meio a ele. A revelação da presença é maior que qualquer resposta. Quando Jó vê o Senhor com os olhos espirituais, ele se desfaz por completo. Ele diz: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Essa é uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Jó entendeu que a dor foi o instrumento que o levou a um nível mais profundo de intimidade com Deus. A perda abriu o caminho para a visão. O sofrimento foi a ponte para a revelação. E é por isso que, ao final, ele não apenas recupera tudo o que perdeu, mas é transformado internamente. A restauração de Jó é o clímax do propósito divino. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Esse detalhe é poderoso. Deus restaurou Jó no exato momento em que ele liberou perdão. O mesmo homem que foi julgado, criticado e ferido agora intercede por aqueles que o acusaram. Isso revela outro segredo oculto em sua história. A restauração começa quando você ora por quem te feriu. Quando o coração é livre do rancor, Deus abre as comportas do céu. E então, o texto diz que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Mas perceba algo: o dobro não foi apenas material. Jó recebeu uma revelação dobrada da presença, da graça e da glória de Deus. Ele se tornou um homem completamente novo. Aquele que começou a história quebrado termina glorificado. O mesmo homem que clamou por morte termina testemunhando vida. E o Deus que parecia silencioso se revela como o restaurador fiel. O segredo de Jó não está em como ele suportou a dor, mas em como ele reagiu a ela. Ele não amaldiçoou, ele adorou. Ele não desistiu, ele permaneceu. Ele não se tornou amargo, ele se tornou mais profundo. A dor não o afastou de Deus, o aproximou. E essa é a diferença entre quem entende o propósito e quem se perde na dor. Deus não quer apenas te livrar do sofrimento, ele quer te transformar através dele. Muitos cristãos hoje buscam atalhos para escapar das provações, mas o segredo de Jó mostra que a provação é parte do processo. O ouro não se forma no conforto, mas no fogo. A fé não cresce na calmaria, mas na tempestade. E a maturidade espiritual nasce quando o cristão entende que o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Jó foi testado, ferido, humilhado, mas saiu de tudo isso com uma fé inabalável e um coração mais parecido com o do próprio Deus. O segredo de Jó é o segredo da intimidade. Ele perdeu tudo, mas ganhou o que é mais valioso: conhecer Deus de verdade. E quando você conhece Deus de verdade, nenhuma perda é definitiva, porque o que ele pode restaurar é sempre maior do que o que foi tirado. Jó provou que quem permanece fiel até o fim sempre verá o agir de Deus. E talvez essa seja a mensagem que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. Não é o fim. Mesmo que tudo pareça destruído, Deus ainda escreve a última linha da sua história. O mesmo Deus que levantou Jó do pó pode te levantar também. Se a tempestade ainda não passou, é porque a revelação ainda não chegou. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda tem o controle. Porque assim como Jó, você também pode dizer: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." E esse é o verdadeiro segredo. O sofrimento passa, mas a presença permanece.